Aprenda a ouvir e serás um verdadeiro líder. Cada vez mais é importante você que quer ser líder ou já lidera pessoas entender como é que funciona a dinâmica de saber ouvir. Olha, não são uma, nem duas, nem três vezes que eu recebo queixas das pessoas nas equipes, dos próprios líderes, dizendo: nossa, eu não consigo me entender com a minha equipe, eu não consigo me entender com o meu chefe, não consigo alinhar as expectativas com a minha equipe, com o meu time. Eles parecem que não me entendem, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu não sei como entender, não é, a minha liderança. Essa é uma queixa comum entre as pessoas nas empresas, tanto as equipes como os líderes. Essa capacidade de saber ouvir ajuda demais a evitar brigas, transtornos, desentendimentos, falhas de comunicação. Ajuda demais a evitar problemas de relacionamento, conflitos, atritos. Provavelmente você já deve ter tido algum problema com alguém por não ter sintonizado com ela, por não ter ouvido da maneira como deveria, e aí gerou um problema de comunicação, um ruído, uma falha técnica, não sei. Talvez até você tenha desistido de ajudar alguém na empresa, ajudar alguém no seu time, talvez até desistido de entender a sua liderança e talvez até pensado em trocar de empresa, talvez até trocou de empresa, porque estava insatisfeita com a rotina dos relacionamentos dentro daquela companhia. Então, olha, muitos problemas são gerados pela falta de capacidade de saber ouvir. Eu sempre digo que um líder inspirador, ele sabe sintonizar a frequência entre a forma como ele ouve junto com a forma com que as pessoas falam. Essa sintonia, ela ajuda demais ao líder a derrubar esses problemas que podem ser gerados pela falta de comunicação ou pela falha de comunicação, principalmente de saber ouvir. Agora, uma coisa que evita demais você errar na capacidade de saber ouvir é saber o que de fato atrapalha esse processo. Então, deixa eu te falar, cada vez mais eu vejo diariamente, seja na família, seja na empresa, seja com a equipe que eu trabalho, a facilidade com que a gente tem de ouvir mal, de ouvir de maneira errada, de ouvir de uma forma que não seja assertiva. Engraçado que muitos líderes, eles se preocupam assim: eu preciso falar do jeito certo, eu preciso falar da maneira correta com a minha equipe. Mas deixa eu te falar, melhor até do que você investir tempo agora em saber falar melhor com a sua equipe, é investir tempo em saber ouvir melhor a sua equipe. Saber ouvir exige de você habilidades diferentes de saber falar. É claro que um líder que sabe se expressar, que sabe falar, que sabe se comunicar, sabe passar uma mensagem, ele tem um lugar de destaque, ele tem uma clareza melhor, ele tem uma clareza mental, ele facilita as coisas na comunicação com a equipe. Mas deixa eu falar, isso aí tem que vir depois da sua habilidade de saber ouvir. E como é que você resolve esses problemas de não saber ouvir, ou de dificuldade em saber ouvir, ou até mesmo de começar uma jornada sabendo ouvir? Toda liderança que se preza, ela precisa ter sintonia. E essa sintonia exige-se a partir do momento que o líder, ele entende a forma como as pessoas falam, mas ele interpreta muito mais do que o que as pessoas falam. Então vamos lá, a solução para trabalhar esses problemas de
comunicação em saber ouvir dentro de uma empresa é, primeiro, entender que é preciso haver sintonia. Segundo, entender que saber ouvir não é somente entender o que as pessoas estão falando. Porque o saber ouvir é muito mais do que o que sai da boca das pessoas. Saber ouvir é muito mais do que você escutar palavras. Saber ouvir é muito mais do que você ficar calado. Então, saber ouvir não é escutar palavras, não é simplesmente ficar calado, não é simplesmente você ouvir uma pessoa colocando para fora o que ela quer colocar. Saber ouvir tem a ver com um conceito global de comunicação. Saber ouvir tem a ver com você interpretar sinais, fazer leituras, sinais verbais e não verbais. Saber ouvir é você interpretar o que as mãos estão falando, o que o olhar está falando, o que o sorriso ou a cara fechada está falando. Interpretar a linguagem não verbal. Interpretar mais do que a linguagem não verbal, algo muito importante. Sabe o que é? É o que as pessoas fazem. Vê bem, existe uma hierarquia na comunicação para você interpretar bem o que as pessoas falam e aí você saber ouvir corretamente. Saber ouvir, em primeiro nível, está ligado a escutar o que as pessoas estão falando. Essa é uma coisa. No segundo nível, um pouco mais avançado, é você interpretar os gestos, o sorriso, o olhar, a forma como ela fala. Esse é o segundo nível, ok. Mas existe um terceiro nível mais avançado, que é o que ela faz. Então, existe uma diferença muito grande entre o que as pessoas falam, entre o que elas demonstram e o que elas fazem. O que elas falam sai da boca delas. O que elas demonstram está na reação física, na expressão não verbal, expressão corporal, gestos. E o que elas fazem está na dimensão do verdadeiro motivo que gera o que elas falam. Então vamos lá. Como é que é isso? Então vamos lá. Exemplo de um pai ou de uma esposa. Vamos lá. Um exemplo de uma esposa que ela diz assim para o marido: olha, eu estou muito feliz com o nosso casamento. Estou muito feliz com o nosso matrimônio até hoje. Em todos os nossos anos de casado, isso é uma alegria para mim estar com você. Isso é o que ela fala. Se ela falar, estou feliz demais, eu sou muito feliz com o nosso casamento, com esse olhar, com um tom de voz, com um sorriso, com um brilho na face, é outro nível de verdade o que ela está falando. Agora, se ela diz que está satisfeita, está feliz com o casamento, e ela, vê bem, faz o possível para no dia a dia haver menos brigas, no dia a dia haver mais diálogo, no dia a dia haver mais interação, entendimento entre ela e você como marido, ou o marido e você como esposa. Então, o que ela está dizendo que está feliz está sintonizado com a forma como ela fala e sintonizado com o que ela faz. Então, o segredo do líder que ouve bem é ouvir muito além das palavras e ouvir muito além dos gestos. É ouvir o que se faz. O que se faz. Então, outro exemplo. Você tem uma pessoa na equipe que diz assim: eu faço muito bem o meu trabalho.
Eu preciso de ser mais valorizado, de ser mais valorizada. Ela diz isso. Eu quero ajudar a empresa a crescer. Vê bem, eu quero ajudar a empresa a crescer. Isso é o que sai da boca dela. Agora, se ela diz de um jeito, vê bem, se ela diz de um jeito, todo atabalhoado, todo desengonçado, você pode interpretar como aquilo não ser uma verdade. Ou se ela diz de uma maneira triste. Eu quero ajudar a empresa a crescer. Eu quero ajudar a minha equipe a trabalhar melhor. Que parece que está num velório. Então o que ela fala não sintoniza com a forma com que ela fala. A linguagem não verbal. Mas tem o terceiro nível. Que é o quê? Ela chega atrasada. Ela faz as coisas mal feitas. Ela não ajuda ninguém. Ela faz as coisas de uma maneira que gera retrabalho. Então, o que ela faz é completamente diferente daquilo que ela fala. Então, é semelhante a alguém que quer uma promoção, por exemplo, e diz assim, eu mereço uma promoção. Só que merecer uma promoção, dizer isso do fundo do coração que merece uma promoção, e nas ações do dia a dia, na prática, a pessoa ter atitudes, vê bem, que não merece promoção, atitudes que fazem ela não gerar resultado, displicência, desentendimento, atritos com as pessoas, ok? Falta de compromisso, falta de envolvimento, engajamento, esforço para aprender mais, para fazer melhor a cada dia, está completamente incoerente com o que ela fala. Então, líder, o que é que eu digo para você? Cada vez mais, saber ouvir não tem a ver com o que você escuta. Em outro nível, mais alto, tem a ver com como você escuta. A forma como a pessoa fala o que você escuta. E em terceiro nível, que é o mais avançado, é o que ela faz com aquilo que ela fala. O que ela faz do jeito que ela fala. Então, para de tentar só ouvir o que as pessoas falam. Um líder inspirador, um líder excepcional, ele está no nível que ele interpreta muito mais aquilo que as pessoas fazem do que aquilo que as pessoas falam. Então, eu vou dar outro exemplo. A pessoa chega e diz assim, olha, eu quero praticar mais exercício. Eu quero caminhar mais. Eu quero cuidar da minha saúde. Passa os dias e ela continua sedentária, ela não caminha, ela não faz um alongamento, ela não se matricula num programa de exercícios físicos, seja online, seja numa academia. Ela não faz nada que prove o que ela está falando. Então, a distância entre o que ela quer e o que ela fala e aquilo que ela faz é muito grande. Grandes líderes estão sempre olhando para o que as pessoas fazem e não o que elas falam. Não o que elas falam. Muitas equipes, elas têm queixas, elas reclamam, elas têm atritos, conflitos com a liderança, mas aquelas queixas não combinam com o que elas fazem. Muitas equipes se queixam que não são valorizadas, que não são reconhecidas, que não recebem promoção. Mas a atitude delas é uma atitude muitas vezes de desentendimento, de fofoca, falta de comprometimento, desleixo com as coisas. Então, é preciso que haja coerência na nossa vida como um todo entre o que a gente fala e o que a gente faz. E o líder que ouve bem, ele ouve bem nas 3 dimensões. Na primeira dimensão, que é a dimensão daquilo que as pessoas falam, na segunda, que é como elas falam,
e principalmente na terceira, que é como elas fazem daquilo que elas falam. Então, olha, se um exercício bom para você é, primeiro com você mesmo, como líder, ok? Escuta o que você faz. Para de escutar o que você fala. Escuta o que você faz. Então, um líder que ouve bem, ele começa com ele mesmo, escutando nos 3 níveis. Então, vamos lá. Um líder que ouve bem, ele escuta assim, ele escuta para ele mesmo. Eu preciso fazer a minha equipe ter mais comprometimento. Isso é o que você está falando na sua mente. Mas exercita a técnica com você. Então, vamos lá. Primeiro, o que você está falando? Eu preciso que a minha equipe tenha mais comprometimento. Agora, como você está falando isso? Pensa você mesmo. Você está falando isso como um cadáver? Você está falando isso como alguém prestes a morrer? Ou você está falando isso com raiva, com indignação, com ódio, para resolver o problema? Eu preciso fazer a minha equipe ter mais comprometimento. Então, escuta o que você fala, mas escuta como você fala. E em terceiro nível, que é o mais avançado, escuta o que você está fazendo para a tua equipe ter mais comprometimento. Você está dando murro em ponta de faca em coisas que não trazem solução? Você está insistindo em fazer algo que não dá resultado para a equipe ter mais comprometimento? Você está fazendo as mesmas coisas que não trazem resultado? Então, o que você está fazendo para resolver esse problema que você mesmo está falando? A sua equipe ter mais comprometimento. Então, líder, quer ouvir melhor, quer ser um líder que ouve melhor? Começa com você. Ouve o que você está falando. Ouve como você está falando. E ouve o que você está fazendo daquilo que você está falando. Tá? Então é importante. Quando você começar a treinar isso com você, você vai começar a ver nas outras pessoas, nossa, eu escutei o que fulano falou, escutei como ele falou, escutei o que ele faz daquilo que ele falou. Então, ó, para você ser um líder inspirador, que sabe ouvir bem as pessoas, a sua cabeça tem que ser como um computador. Você tem que escutar o que elas falam, como elas falam e já interpretar o que elas fazem daquilo que elas falam, para você saber como agir. Todas as vezes que você escuta bem nesses 3 níveis, você é um líder que sabe fazer as pessoas irem para o lugar certo. Você sabe dar um conselho, você sabe ser mentor, você sabe orientar, porque você está no nível que poucos estão. Então faz esse exercício em casa, com a tua família. Escuta teu filho, escuta tua esposa, escuta teu marido, escuta você. E esse exercício de escutar em 3 níveis, depois você começa a levar para a empresa. Então a tarefa que eu dou para você é, não faz isso logo aí na empresa onde você trabalha, ou na igreja, ou em qualquer lugar que você trabalha. Faz isso primeiro com você, depois faz isso com os outros na sua casa. E aí você passa a executar isso na empresa. Um líder inspirador sabe ouvir bem em 3 níveis. O que as pessoas falam, como as pessoas falam e o que elas fazem daquilo que elas falam. Show de bola? Vai lá, executa, coloca em prática. Eu estou escutando o que você está escutando. E eu quero saber se a sua ação vai combinar com o seu desejo de crescer, de mudar. Ok? Então, ó, vai lá, executa, coloca em prática, que eu tenho certeza que você vai ser um líder que está em um nível completamente avançado, completamente diferente e melhor do que a grande média, do que a grande maioria. Vai lá, você merece ser o líder inspirador que a vida tem para que você seja. Um grande abraço.